Oi pessoal, este vídeo aqui é especificamente para as pessoas que querem mudar os problemas do Brasil, que querem resolver os problemas do Brasil através da mudança política. Este vídeo é para aqueles que querem votar em alguém, votar em pessoas para mudar todo esse problema do quadro político brasileiro. Vamos ver aqui o seguinte: os deputados, por exemplo, são eleitos através do voto direto, né? Ou não, tá? Dos 513 deputados, vocês sabem quantos foram eleitos por voto direto nas últimas eleições de 2014? Vamos ver aqui. 35 deputados se elegeram sozinhos, apenas 35 deputados. Existe um tal de voto na legenda de quociente eleitoral, o que é o mais danoso, e através do quociente eleitoral, um cara desse aqui, por exemplo, que é o Tiririca, ele consegue levar vários outros juntos com ele. Então, quando você elege um deputado que você quer eleger, você arrasta cerca de 15 com ele. Dos 513 deputados, apenas 35 nas últimas eleições foram eleitos de forma direta. Isso é cerca de menos de 7%. Você não consegue mudar todo o Congresso de uma vez. O máximo que você, brasileiro, conseguirá mudar é apenas 7% do Congresso. Lembrando que, bom, daqui a pouco eu vou mostrar o que eu quero lembrar a vocês. Bom, para quem não acredita nessa informação, estamos aqui agora no site da própria Câmara dos Deputados. Aqui, olha, apenas 35 dos 513 deputados foram eleitos com os próprios votos, tá? Isso aqui está no próprio site da Câmara. O sistema eleitoral brasileiro, ele foi criado de tal forma para você não mudar a situação dos políticos, para que quando você eleger um político, vários outros vão juntos com eles de brinde, tá? É o brinde maléfico que a gente tem na política brasileira. E vamos lembrar aqui uma coisa. Vocês se lembram daquela gravação do Sérgio Machado, né? Que passava propina, né? Que corrompia deputados? Olha só, Machado, não escapa ninguém. Do Congresso, se sobrar 5 ou 6, é muito. Governador, nenhum, tá? Então ele afirma ali, né, que no Congresso inteiro, que tem 513 deputados, mais 81 senadores, que dá ali quase 600 parlamentares, 5 ou 6 que não foram corrompidos até hoje. Só 5 ou 6 não são bandidos, tá? O que é 6 em 600, pessoal? É 1%. Ou seja, 99% dos parlamentares do Congresso Nacional, segundo o Sérgio Machado, que é quem corrompia, né, uma das pessoas que dava propina para os deputados, né, confissão dele, né, segundo ele, 99% dos deputados e senadores são bandidos. Bandidos que tinham que estar na cadeia. Tá? Essa é a realidade da política brasileira. E se 99% deles são bandidos, você vai conseguir mudar de 7 em 7%? Você vai gastar quantos anos para mudar todos? E não adianta querer mudar votando nas pessoas certas, porque na hora que você vota numa certa, vem vários bandidos juntos, tá? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui, né? Para quem é um vídeo especial para quem quer mudar o Brasil através do voto, ok? Lembrando ainda que no Brasil são utilizadas urnas eletrônicas fraudáveis, tá? Onde você, eleitor, não tem como você conferir se aquele voto que foi computado na urna, se é aquele mesmo voto em que você votou, se é naquela pessoa que você votou, tá? Existem cavalos de Troia que na hora que você vota no candidato, né, aparece a foto dele, você confirma, na hora que ele está sendo armazenado dentro do vamos chamar de HD, né, da urna eletrônica, na hora que o voto está vindo aqui para ser armazenado,
um cavalo de Troia pega esse voto, tira e coloca de outro e continua o armazenamento. Então, isso acontece, tá? Isso já foi denunciado. Se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão ver que essas urnas eletrônicas utilizadas no Brasil permitem esse tipo de coisa, tá? Então, esse é mais um problema, né, para quem quer mudar o Brasil através do voto. Vamos ver o que mais aqui? Olha só. Deputados articulam anistiar Caixa 2 nas esferas penal, civil e eleitoral. Eles querem sair fora da penalidade, né? Quem pegou dinheiro aí, né? Caixa 2, quem fez lavagem de dinheiro, eles querem fazer com que o crime deixe de ser crime. Vamos lembrar que são exatamente os deputados e senadores, né, composto, né, pela maioria deles, pela quase a totalidade, 99% são bandidos, são esses bandidos que criam as leis. E são esses mesmos bandidos que estão mudando as leis para que o crime deixe de ser crime, para que eles nunca sejam punidos. E ainda não para por aí. O que mais que está acontecendo? Eles estão criando agora a lista fechada, tá? A lista fechada nos votos no Brasil. Quando você votar num certo candidato ou votar num partido, você não vai poder estar elegendo aquele no qual você está votando. Você vai eleger aqueles que o partido colocou em primeiro lugar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Às vezes você quer eleger uma pessoa, mas na lista fechada do partido, ela está lá em 10º lugar ou está em 50º lugar, e aí você não consegue eleger quem você quer eleger. Sabe para que eles estão fazendo isso? É para que esses bandidos que estão no poder, para que eles continuem no poder. E para que eles continuem com foro privilegiado, né, para serem julgados somente pelo STF, onde os ministros que estão lá para poder julgar esses bandidos que estão no Congresso, simplesmente não julgam, tá? Tal como está lá mais de 10 processos do Renan Calheiros, está lá, ó, tá há anos e não são julgados, né? Os ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, vários deles que são juízes, né, foram colocados ali como juízes, nunca passaram em concurso público para juiz na vida e nunca exerceram antes a função de juiz na vida. São estes os que foram colocados lá pelos próprios políticos para julgarem os políticos, tá? Esta é a realidade da situação política brasileira. E aí eu pergunto a você, nobre eleitor, nobre brasileiro, como que você vai tirar esses bandidos que estão no poder através do voto? Como? Através de eleições a gente já viu que não tem jeito. Mesmo sem a lista fechada. Mesmo sem a lista fechada não tem jeito. É impossível você tirar esses bandidos através do voto. E aí alguém pode falar assim, não, vamos votar, vamos eleger um presidente novo. Vamos eleger um presidente, ó, nota 10, que nunca se envolveu em corrupção, um cara 100% e que vai acabar com isso. Esse presidente, ele só governa se ele tiver apoio do Congresso, se ele tiver apoio dos bandidos que estão no Congresso. Lembrem-se que quem faz lei não é o presidente. Quem faz leis é o parlamento, do qual é composto 99% por bandidos. Bandidos, são os bandidos que escrevem as leis deste país. Presidente nenhum consegue governar sem apoio do parlamento. Aí vocês podem dizer, mas o presidente pode criar uma medida provisória, o presidente pode criar um decreto. Pode. Só que a medida provisória, ela pode não ser votada, ou melhor, ela pode ser negada pelo parlamento. O parlamento pode não aprovar a medida provisória. E o decreto, que ele já entra em vigor imediatamente, o parlamento também pode anular o decreto presidencial. Ou seja, e aí, pessoal? Vocês continuam querendo resolver os problemas do Brasil através das eleições? Vocês acham que vocês conseguem tirar uma quadrilha
organização criminosa que está no poder através do voto. E quando eu falo organização criminosa, eu não estou falando de um único partido ou de outro, não. É praticamente todos. Se são 99% de bandidos, a gente pode entender que todos os partidos políticos do Brasil fazem parte de uma grande organização criminosa que foi criada para roubar o nosso país o máximo possível. É apenas isso que a gente entende. E aí, pessoal? Como nós vamos tirar esses bandidos criminosos do parlamento brasileiro? Vai ser através do voto? Eu vou deixar vocês pensarem, ok? Um abraço a todos, meu nome é André Basílio, eu faço parte da UCOP Brasil e da página O Brasil de Fora do Brasil. Que Deus abençoe a nossa nação e que Deus ilumine cada um de vocês. Um abraço.